demissão do Pepa. Assista ao vídeo até o final e veja o que de mais importante disse Pedro Martins em entrevista coletiva. Aproveita agora e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro. Então vamos juntos saber das novidades do Cruzeirão Cabuloso. Deixe a sua opinião, é muito importante. Faça seu comentário. Para quem gosta de fazer uma fezinha, tem link da Betano com excelente bônus na abertura da conta. E para você que quer assistir o Amazon Prime, segue o link na descrição para você experimentar grátis por um período. Segue então a coletiva do Pedro Martins. Que para a gente conseguir fazer uma reflexão, né, do momento do clube e do que culminou com a saída do Pepa e a chegada do Zé, a gente fazer um recorte e olhar um pouco para trás, né? Aqui no clube a gente vem avaliando muito, a gente instituiu a prática, né, de fazer avaliação constante a cada ciclo de jogos e uma maior e mais profunda ao final do primeiro turno, né? E quando a gente senta para avaliar o turno, como a equipe estava, como estava o dia a dia, como estavam as nossas rotinas, a gente começa a tentar projetar qual é o Cruzeiro que a gente quer, qual é o Cruzeiro possível até o final do ano, para que a gente consiga cumprir as nossas metas e os nossos objetivos. E para avaliar isso, é muito importante a gente olhar um pouco para trás também, né, para entender como que a gente compôs esse grupo, levando em consideração que foram 27 contratações, qual a cultura esportiva que está estabelecida, qual é o ambiente de trabalho que foi criado. Somente olhando para trás e entendendo o contexto, a gente consegue tomar as melhores decisões para projetar o futuro. E foi assim que a gente fez com relação à avaliação do trabalho do Pepa. Entendíamos que tinham fatores positivos, sim, a comissão que ele montou, a forma com que ele vinha conduzindo o dia a dia, mas existiam dúvidas, e dúvidas importantes sobre a projeção que seria constituída para o próximo ciclo, para o segundo turno e para o restante da competição. E quando você faz projeção, você tem que ser justo contigo. Você tem que ser extremamente correto com teus princípios e com a tua forma de avaliação. E não existe nenhum propósito em termos de mudança de treinador que a convicção do que está acontecendo no dia a dia do trabalho nos demonstra. E essa convicção e a clareza do dia a dia, e como o dia a dia estava sendo tocado, fez com que a gente tomasse a decisão da troca do comando técnico. Não tem ninguém feliz com essa troca. Em nenhum momento essa avaliação é feita de maneira positiva. Inclusive tem que ser avaliado como uma derrota. E por isso que a gente veio e fez reflexão com todos os atletas, com todo o staff, para que todos entendessem que a troca de um treinador não é vitória para ninguém. E é assim que a gente conduz as coisas no Cruzeiro. A convicção nos fez com que a gente trocasse, mas a avaliação é de que todo mundo é parte disso. Todo mundo é parte disso. Esse é um ponto. E é o ponto que a gente, inclusive, leva de diagnóstico para o Zé Ricardo, porque a gente tem clareza do quanto a gente pode tirar desse elenco, a gente tem convicção da forma como que o trabalho e o projeto está sendo conduzido, e a gente não tem dúvida do que a gente pode fazer nesse segundo turno. Temos a certeza de que o trabalho pode ser melhor e que a gente pode evoluir, desde que ocorra uma reflexão profunda de todos, diretoria, atletas, staff. Só assim a gente vai conseguir obter melhores resultados. Não estamos aqui para colocar a culpa em ninguém. E também não adianta criar a concepção de que a gente está trazendo um salvador da pátria, porque os jogadores são os mesmos, o staff é o mesmo, a diretoria é a mesma. Somente falando e deixando isso muito claro que a gente vai conseguir, com o Zé Ricardo, com a liderança do Zé, obter melhores resultados. Esse é o recorte do momento.
Esse é o recorte do que está acontecendo nessa competição agora. E agora eu trago outra reflexão, que é com relação ao projeto. Não confundam o momento, o que precisa ser feito no momento, com os rumos do projeto. Com relação aos rumos do projeto, com relação ao caminho que o Cruzeiro está tomando, com relação ao lugar que o Cruzeiro vai chegar daqui a alguns anos, a gente não tem dúvida nenhuma da força desse projeto. E se tem alguma pessoa aqui dentro da Toca 2 que tem dúvida sobre os rumos que esse clube vai tomar, essa pessoa tem que sair. Porque ninguém disse que ia ser fácil, ninguém disse que não ia ter turbulência, ninguém disse que a gente ia percorrer um mar de flores. Construir projeto é difícil. Nós vamos passar por turbulência, sim. E a gente só vai passar forte por elas, se as pessoas que estiverem aqui na Toca acreditarem nisso aqui. E 2, se a gente tiver o apoio e o suporte da torcida. Só vai acontecer se a gente mostrar para a torcida que o rumo do projeto é para levar o Cruzeiro para um lugar que ele já atingiu como instituição no seu passado, sem as dúvidas que aconteceram no passado com relação à solvência da empresa, a capacidade de pagar salário, de cumprir compromisso. Isso nunca mais vai acontecer. Mas o futuro do projeto, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Zero. Então, a clareza sobre o que a gente precisa fazer para ajustar o momento, trabalhar mais, trabalhar melhor. E a convicção do futuro do clube. São coisas distintas. E o nosso objetivo aqui também é esclarecer, caso ainda exista dúvida, sobre a diferença desses 2 pontos. Pedro, Adroaldo Leal, Rede 98. Queria saber de você, você disse aí vários fatores, né, que chegaram para vocês tomarem a decisão da demissão do Pepa. Mas o que mais pesou foi a questão dos resultados, ou vocês estabeleceram junto com ele, que ele iniciou o Campeonato Brasileiro, uma meta de pontos que não foi cumprida, e o porquê da demora do pronunciamento do Cruzeiro em relação a isso, uma vez que o torcedor cobra muito isso, o torcedor que é o cliente do clube, agora o Cruzeiro é SAF, e o torcedor tem se queixado porque essa demora lembra muito a época da associação, onde o torcedor não tinha uma resposta, onde as informações não chegavam para o torcedor, e aí gera esse tempo, esse longo período, até essa questão das especulações, que às vezes vocês até reclamam que não é informação e a imprensa vai especulando isso, pode ter sido aquilo, mas a gente fica sempre no aguardo da palavra oficial do clube e o porquê demorou tanto para essa palavra oficial. Nunca é um simples fator, né? Quando você vai avaliar resultado, você avalia todos os critérios necessários. Dia a dia, rotina, método, e como isso vem sendo absorvido pelo grupo de atletas, como isso vem gerando o resultado em termos de desempenho. E óbvio que existiam fatores positivos, né? Nunca é fácil fazer esse tipo de avaliação quando você é sério nesse aspecto, né? Então, quando a gente senta para o Pepa e conversa, porque a demissão ela não acontece de maneira abrupta, são várias conversas para que a gente consiga tomar essa decisão, a gente avalia o todo, né? E o todo era justamente a gente conseguir pontuar a perspectiva futura com relação a algumas mudanças que eram necessárias, né? E a gente não conseguiu verificar que existia essa perspectiva, né? Com relação à comunicação, eu não acredito que a torcida seja cliente, não. A torcida é parte do projeto. A torcida ela tem que acreditar e estar junto conosco. Eu concordo contigo que a comunicação nesse aspecto ela é fundamental. Mas eu não posso vir aqui e não dar uma resposta. Eu estou aqui para dar uma resposta quando a gente tem a resposta, que é a escolha de um novo treinador. E como a gente leva isso muito a sério, a gente tomou o tempo necessário para avaliar, para conversar, para entender se o treinador concordava com tudo que estava sendo construído aqui. Porque a gente demanda complexidade do treinador quando a gente fala de criar clube forte. Como a gente está criando um clube forte, a gente fortalece todas as áreas, performance de saúde, análise de desempenho, análise de mercado. Tá. Não adianta chegar um cara aqui e falar assim, não, agora eu sou o dono do projeto. Não é isso que a gente quer. Para construir um clube forte, a gente quer um líder de processo, existe uma diferença.
E para que isso aconteça na prática, a gente precisa conversar muito com as pessoas que a gente quis conversar. Né? Por isso que tomou o tempo que tinha que tomar, para a gente tomar a melhor decisão e vir aqui comunicar a decisão. Então, dentro do modelo do Cruzeiro, quando a gente toma esse tempo, é carinho, é cuidado com o futuro do clube. E não o oposto, quando muitas vezes eu vi que foi vendido por aí. A gente está tomando a melhor decisão pensando no futuro da instituição. Pedro, bom dia para você, Thaís Santos, Band Minas. Só para a gente entender esse processo aí da contratação do novo treinador, foi uma semana, eu queria que você confirmasse, se possível, os nomes que realmente, ou quantos, né, treinadores realmente foram procurados pelo Cruzeiro, e principalmente um problema, né, do tempo de contrato, do formato, modelo oferecido, que a princípio seria até o final desse ano, e com o Zé Ricardo mudou até o final, né, de 2024. Eu queria que você falasse o porquê dessa mudança. Não teve mudança, né? Isso foi o que foi especulado por vocês, né? Eu não sei como isso foi construído, mas em todo momento a gente estava procurando um líder para o projeto. Né? A gente estava procurando alguém que entendesse o Cruzeiro e respeitasse o que estava sendo construído aqui e conseguisse levar o clube para o próximo nível. Né? E identificamos isso no Zé. E uma vez que identificamos isso nele, a ideia foi construir um prazo de contrato até o final de 2024. Isso para a gente também pouco importa, porque no fim do dia, o que vai importar é a capacidade dele conseguir conduzir, entender, se integrar. Né? E isso a gente entendeu no Zé. Inclusive ele mesmo falou aqui para vocês que a questão não era o prazo de contrato, era o quanto as duas partes estavam conectadas. Buscando um projeto. Ele mesmo disse que abriu mão de outras oportunidades, porque eram clubes que vinham e buscavam alguém para simplesmente fazer um trabalho e ir embora. Né? O que a gente demanda de um treinador é entrega. O que a gente demanda de um treinador é conexão, é participar, é viver o clube. E encontrar isso numa pessoa não é simples. E por isso que a gente está muito contente com a figura do Zé, com os auxiliares que ele trouxe, porque conseguimos verificar que eles têm o perfil de entender o clube, respirar isso aqui dia e noite, para que a gente consiga resolver nossos problemas. Pedro, quando você fala de demissão, que é uma derrota, e que alguns fatores foram identificados aí nesse caminho com o Pepa, vocês gostam de fazer uma série de entrevistas, muitas conversas. Isso não dava para ter sido identificado antes, para ter que se romper um contrato?